Sol, calor, verão. Eloá não sai de casa sem o leque que ganhou da mãe. Por que você gosta tanto do leque, Eloá? Porque porque ele é bom e faz ventinho gelado. Por que você teve a ideia de querer um leque? Porque eu vi pessoas que estavam com leque, aí eu pedi para minha mãe comprar. Aí me deu vontade. Aí quando ela foi numa loja, falou: Eloá, vai pegar alguma coisa que você queira. Aí eu peguei o leque. Gisele também começou a gostar de leques quando era criança. A jornalista não abre mão do acessório. Muito. Esse aqui eu tenho desde criança. Não me lembro, né, especificamente de quando eu ganhei, mas eu tenho ele desde criança. E acredito que deva ter sido a minha mãe que tenha me dado para suprir um desejo. Porque esse aqui é o que eu tenho ele desde criança. É um leque, né, importado, muito popular, mas que ainda está em perfeitas condições. Acredito que tenha sido por conta desse daqui que eu ganhei. Que esse pertenceu à minha mãe, que já faleceu. Meu tio trouxe ele do Japão, meu tio Luiz Carlos, trabalhou no Japão em 1976. Nessa época eu tinha 6 anos. Então ele trouxe do Japão para minha mãe. E a minha mãe não teve coragem de usar, pela delicadeza que ele tinha. Ele ficou guardado esse tempo todo. Então, depois do falecimento da minha mãe, eu herdei o leque. E aí agora eu utilizo ele só para condições, assim, situações, alguma solenidade, alguma coisa muito especial. Além de quente, o mês de janeiro coincide com um período logo depois do Natal, quando as vendas no comércio têm uma certa redução. Mas para os ambulantes, os leques ajudam muito na economia. Nessa barraca, por exemplo, no centro de Juiz de Fora, são vendidos, em média, 30 acessórios por dia. Nessa época de vendas baixas, o leque, por ser mercadoria de calor, né? Então a tendência de vender mais a mercadoria, um bocadinho mais. A venda dele corresponde assim, muito quente o tempo, a venda aumenta. Cai a temperatura, a venda cai. É baseado na temperatura. Os leques ajudam a contar histórias de várias épocas. O acervo do Museu de Cabangu tem 3 que pertenceram à sobrinha neta de Santos Dumont, o pai da aviação. 2 são de renda e 1 de papel, usado como lembrança de casamento. O acervo do Museu Mariano Procópio, em Juiz de Fora, tem 57 leques. Aqui estão alguns dos mais raros. Os materiais são diversos. A gente observa aqui casco de tartaruga, o outro de madrepérola, tem alguns de papel. O Sérgio é historiador do museu. Sérgio, alguém sabe ao certo explicar onde que eles surgiram? Quem são os inventores do leque? Bom, não se tem exatamente essas informações sobre a origem do leque, mas sabe-se quando ele começou a ser mais amplamente utilizado pelas elites, né? Sabe-se que na sociedade de corte dos séculos 17 e 18, sobretudo a partir do rei Luís XIV na França, ele tornou-se moda na Europa e isso, consequentemente, chegou no Brasil no século XIX, né, quando a família real portuguesa veio para o Brasil em 1808. Então, as elites começaram a usar mais amplamente o leque no Brasil nesse contexto. E é verdade que na corte, nos bailes, tinham sinais que eram usados, as mulheres conseguiam se comunicar usando os leques? Então, o leque, como um código social, né, sobretudo um código de comportamento social da mulher nessa sociedade senhorial do século XIX, ele tinha sua própria linguagem, né? Inclusive alguns manuais na época falavam do uso do leque e do significado que cada gesto feito com eles, né, tinha naquele contexto. Então, era importante que a mulher agisse com discrição nessa sociedade. A gente está falando de uma sociedade senhorial. E esse leque aqui, por exemplo, nós temos um espelho que servia como uma espécie de retrovisor na época, né, de modo que a mulher conseguia olhar quem estava atrás com toda toda a descrição, né? Vigiava o salão inteiro, mas com toda a classe. Exatamente, com toda a descrição que a sociedade daquele contexto exigia da mulher, né? E chamaram a atenção alguns. Esse aqui, por exemplo, parece a da chegada da família real ao Brasil, portuguesa, tem outro. Os leques comemorativos, qual era a função dele? Quando eles começaram a ser usados, de que forma? Então, os leques comemorativos,
eles estão muito relacionados com esse desejo de perpetuar memórias, fatos e acontecimentos importantes da história, né? No caso da história do Brasil, nós temos aqui 2 leques importantes nesse sentido, que é a da chegada da família real e o leque comemorativo do Dom Pedro II. Então, ele tinha um sentido mesmo de rememorar e de perpetuar memórias. Nesse aqui está escrito Descoberta do Brasil. Ele foi para comemorar o aniversário de descoberta. Isso, esse daqui foi de 1900, ele foi feito para comemorar os 400 anos de chegada dos portugueses ao Brasil. Uma peça muito importante do acervo do museu é esse leque. Ele pertenceu à Viscondessa de Cavalcante. Essas escritas que a gente observa são assinaturas. Esse leque foi assinado por Dom Pedro, por outras pessoas influentes entre 1890 e também a década de 1940. Esse é um destaque aqui do acervo de vocês. Com certeza, esse é um dos mais emblemáticos, um dos mais conhecidos também. Ele revela, de uma certa maneira, as redes de sociabilidade da Viscondessa com artistas, intelectuais e autoridades importantes, né, de projeção nacional e internacional, nesse período do final do XIX e início do XX. Dentre os autores que assinaram o leque estão Eça de Queiroz, Machado de Assis, né, Conde de Afonso Celso e outros mais. A assinatura do Eça de Queiroz ela é particularmente importante porque o Eça ele enviou uma carta para a Viscondessa de Cavalcante, desculpando-se pelo fato dele ter demorado tanto em devolver o leque. E na carta ele se justifica, ele fala que era a sua estreia nesse gênero de literatura. E é interessante o seguinte, que a escolha que ele fez de mensagem para colocar no leque foi uma escolha, de uma certa forma, influenciada por um trabalho de tradução que ele realizava naquele contexto, de um livro chamado As Minas de Salomão. E não por acaso ele escreve no leque uma mensagem fazendo referência ao romance entre o rei de Salomão e a rainha de Sabá. Do outro lado aqui, a gente tem alguns leques que são diferentes. Esse com plumas aqui. Qual a característica que chama a atenção dele? Bom, os leques com pluma, eles eram muito procurados pelas elites, sobretudo as elites europeias, no Brasil, né, por conta desse gosto e por conta desse gosto particular pelo exótico, a procura pelo exótico no Brasil, né? E aquele outro chinês também é bem raro. O chinês também, ele é bem raro, né? Conhecido como leque de 1000 faces, e ele tem toda uma temática oriental, né? E ricamente trabalhado, com cada parte feita com um tipo de material diferente.